Hoje é o carnaval, terça-feira de carnaval, hoje que mesmo é o carnaval. E nós vamos falar sobre isso, sobre o carnaval. Vem comigo só, mas antes eu vou pedir para vocês uma coisa. Existem 2 canais em que a gente divulga tudo o que acontece. Falando sobre diversos assuntos que eu sempre falo. Um chama-se o Alexandre Baratolá e o outro Alexandre Chu. E tem o Fadecó. Para você chegar lá, dar um like, ver o vídeo, tudo, que você está ajudando a falar e divulgar a nossa religião. Mas, antes de começar, tudo eu quero dizer, colocar uma coisa para as pessoas. Temos que permitir e jamais cortar o direito das pessoas falarem, desde que seja dentro da religião e que seja um assunto que se tem pontos de vista diferentes. Porque eu estou circulando é aquela história. Posso não concordar com tudo que diz ou que você está dizendo, né? Mas vou defender até a morte o seu direito de falar. Não se deve chegar e cortar o irmão da religião que está falando, porque ele está explanando a opinião dele, como que ele chega a ver. E Exu, presta atenção, o Exu ele diz uma coisa. Toda unanimidade é boa. Porque se você não tiver o debate, cada um apresentando a opinião e dali chegar a uma situação melhor, não é muito legal. Tá. Mas, hoje o tema da noite que nós vamos conversar é Afoxé. Eu sou o babalorixá Alexandre Exu, raspado feito de Exu, pela mão de Dona Gisele de Iemanjá, Omidareuá, também conhecida como a Francesa do Candomblé. Meus irmãos, o que é que se faz, né? Como que acontece? Eu vou colocar umas situações que já não estão mais acontecendo também, mas que era bonito. Olha só, quando eu me iniciei, né, fui iniciado no Candomblé, o que acontecia? Você era iniciado, vamos dizer, numa casa de santo, e seu padrinho era de outra casa de santo. O que aconteceu comigo? Eu fui iniciado numa casa de Angola, tá? E o padrinho de Oroncó, ele era de Quito. Então rezava a tradição, o hábito, que você deveria aprender a sua nação e a nação do seu padrinho. Ou se fosse da mesma nação, você deveria conhecer, dar um suporte também à casa do seu padrinho ou da sua madrinha. E foi assim que, simultaneamente, eu fui aprendendo Angola e Quito. Tá? Quito, raiz da Ilha Amarela, conforme eu já falo no vídeo, e Angola, Tumbajuçara, depois Gomeia. Isso é importante chegar em frente. Mas aí você vai me perguntar, babá, mas qual é a intenção que o senhor está querendo chegar em dizer? Olha só, eu estou te mostrando que antigamente se tinha um aprendizado melhor, se era cobrado mais. Você, para tomar uma obrigação sua, você tinha que saber determinadas coisas. Tinha cobrado você saber cantar as cantigas, você sabia você sabia dançar, você conhecia algumas coisas. E hoje em dia não, pagou, tomou obrigação e dá de lá. Aí o que acontece? Essa pessoa que pagou, tomou sua obrigação feita, amanhã depois ela vai abrir sua casa. Só que tem um detalhe, ela nunca frequentou uma casa de santo, ela nunca foi numa casa de santo nem nada, porque enquanto ela
fez santo. Até 7 anos ela não ia porque não queria trabalhar, não queria participar das coisas, então não aprendeu, não pegou prática em nada. Aí toma 7 anos, agora eu já sou bom, já posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, posso frequentar, porque eu, por ser mais velho, ninguém vai me colocar para fazer nada. E daqui a pouco esse homem, ele chega, vai querer ser pai de santo ou mãe de santo, e vai fazer as coisas e aí vira bagunça que chegou em Deus. Esse é um dos pontos que tem. E a outra coisa também que se acontecia dentro do período agora de carnaval, que a gente fala, não, o Iaô não brinca carnaval. Realmente, o Iaô não deve ir, porque é um momento que a egrégora está pesada, está aquele ambiente. Olha só, ele tomou ebó, ele fez um monte de coisa de limpeza, ele se preparou, entendeu? Saiu da sua casa de santo, um tempinho ou não, mas ele saiu limpinho, 0 quilômetro. Tá? Porque a iniciação é um renascimento. E ninguém vai expor um bebê a um ambiente pesado, a um ambiente que não fica legal. E isso aí a gente chega e vê aquelas pessoas que são mãe, que são pai, tudo, prezam por essa situação. Então, mesma coisa o nosso iniciado. Tá? Ele deveria chegar em cima. Então, nós já chegamos ao carnaval. Mas existe uma outra prática dentro do candomblé que nós falamos com uma palavra que tem 2 significados. Porque veja só uma coisa, eu vou colocar até mais 3 significados. Tá? Porque quando chega o período de carnaval, o que acontece? As pessoas ligadas aos terreiros de candomblé fazem o afoxé, que era o quê? Os homens saíam vestidos todo, com alguns instrumentos mais portáteis, né, pelo uso tudo, fazendo oferendas a Exu nas ruas, nas encruzilhadas todas, que cercavam o terreiro, ou um pouco mais adiante, ou numa praça, tudo. Para quê? Para que Exu não deixasse naquele período espíritos inferiores ou qualquer outro tipo de coisa acontecesse aos membros daquela casa. Isso, sim, era uma faixa. E todos vestidos de branco, presta sua atenção, com a cabeça coberta. E aí se fazia tudo, se faz o quê? As obrigações. Lá colocava um padeiro na encruzilhada, isso sempre por homem. No Rio de Janeiro agora os afoxés estão sendo mistos, assim, com homens e mulheres. Mas em Salvador, na Bahia, inclusive filhos de Gandhi, você só vê presença masculina. Esse com o grupo afoxé que nós conhecemos, com o filho de Gandhi e esses outros todos, que estão acontecendo, o que aconteceu? Os estimadores que estavam parados nesse período começaram a se organizar nesse sentido um bloco, tá? Que homenagearam a Exu com o nome de afoxé, tá? Que seria esse movimento pós-carnaval, porque já havia sido feito o padeiro de início, então eles agora estariam encerrando. Daí o termo afoxé. Então você vê só uma coisa, eu já falei de 2. Tá? O afoxé religioso, estou falando agora do conjunto, que você tem o Lodum, tem o filho de Gandhi, tem outros também, lá em São Paulo. E tem o afoxé, que é um preparado que você chega, tem normalmente o pai de santo, a mãe de santo, guarda dentro de um chifre, tá? E para poder fazer os trabalhos, ali tem algumas situações que são feitas. Então, tu vê, essa palavra afoxé, ela tem encaixe para 3 situações diferentes. Tá? Lá no Iguibaratolá nós temos o afoxé no chifre todo. Não fazemos a saída, mas eu aqui eu faço. Eu moro na cidade, eu gosto de chegar e colocar
a Exu Orixá colocar as coisas para ele, fazendo porque é o momento da afoxé. Isso como que eu chego e faço? Logicamente não tem como fazer de maneira extensiva tudo, mas eu preparo um padê de mel ou um padê de cachaça, tudo, e vou na encruzilhadazinha e coloco ali um pouco na rua, onde é a passagem das pessoas. Tá? Pedindo para que Exu movimente aquilo de maneira boa para todos e que não tenha problema nem nada. E terminando sempre na porta do barracão. Entretanto, como eu não estou, a cidade que eu moro não é aonde fica o meu axé, eu faço direcionar da casa em que eu resido, porque também não deixa de ser onde eu atendo e tem as situações de santo. E isso é importante você chegar e saber. Principalmente aquelas pessoas que são de Exu, tá? Aquelas pessoas que são de casa de Exu, aquelas pessoas que foram raspadas por pessoas de Exu, aquelas pessoas que dançam para Exu. Porque no último dia de carnaval se faz aquela bagunça toda e se vai para a rua. E no Elegbaratolá foi feito isso, em que Exu levou todos para a rua para chegar e dançar. É o afoxé. É a comemoração que Exu chega e dá o movimento da rua para chegar e fazer. Entende? Ele não precisa ser só no período do carnaval. Quando eu tomei minha obrigação de 7 anos, minha missão, aconteceu um fato muito interessante para vocês terem uma ideia. A rua dela é uma rua calma, que não é uma rua de movimento, tudo, passa carro, mas é uma rua discreta. E o que aconteceu? Nós precisávamos fazer uma situação para Exu e não conseguimos chegar a fazer por falta de tempo e disso para o outro lá, que seria a porta de mercado. Quando nós falamos porta de mercado, logicamente que no período da África Antiga não tinha um mercado supermercado. Nós utilizamos, mas tinha um lugar que você ia fazer as compras, trocava mercadoria e fazia aquele tipo de coisa. E por coincidencialmente não foi possível fazer por alguns problemas também. E o que aconteceu? Exu não quis a matança durante a noite. Fosse feita, pediu para que fosse feita no dia seguinte. Meus irmãos e minhas irmãs, na rua da minha mãe de santo, que nunca aconteceu e aconteceu só uma vez e nunca mais, foi instalada uma feira livre de barracas e tudo mais lá, tudo em frente à porta dela, tinha um cara chegando e vendendo o quê? Galo, galinhas e bicho, tudo ligado. Eu, logicamente, cheguei, pedi algum dinheiro emprestado ali que tinha, já que eu não poderia mexer em dinheiro, e pedi algum dinheiro para que comprasse um daqueles bichos que estava sendo vendido ali e oferecesse a Exu, tá? Que eu gostaria de dar, fora os livros de obrigação, eu queria chegar e dar aquela situação. A Exu, por quê? Não podia ir até o mercado, não podia à feira para fazer os fundamentos, ou seja, que teria de chegar e fazer. Mas aconteceu. E isso é muito importante dentro de tudo. Tá? O afoxé é um momento em que você está em casa, você chega e faz aquela sofreirazinha, sai na rua, coloca ali para Exu, tu deixa cair assim, ó, que tinha na encruzilhada aqui, Exu Orixá que eu estou falando. Não é Exu catiço. Você chega e coloca ali, tudo em movimento é importante. Exu vai te dar movimento, porque a palavra afoxé, ela também tem um outro significado. Fala que acontece. Então,
Nesse momento que você está fazendo isso, o que você fala, Exu faz com que aconteça, é o axé da fala. E isso é uma grande importância dentro de nós todos, da nossa religião. Porque nós vemos o quê? Há retiros espirituais, igrejas que faz, igreja católica, igreja evangélica, mas nós também fazemos. Está com o Yaô recolhido, está assim, aquela pessoa que fez santo tudo, foi passar esses dias de carnaval, até mesmo na roça para descansar, ficar mais próximo do pai de santo, da mãe de santo, tirar mais algumas dúvidas, tudo que está ali, ótimo. Faça o ritual do afoxé, até para eles chegarem e aprenderem a fazer. Esse é um ritual importante. E cada vez que nós deixamos de fazer alguma situação, alguma coisa, a religião se perde. A religião deixa de chegar em si. E são fatores importantes. O afoxé ligado a Exu é de grande importância. E uma outra situação que poucas pessoas chegam a ver. No afoxé você diz assim, mas Santo Senhor falou que se usa branco. Mas Exu nós sabemos que é vermelho e preto. Tudo bem. Exu é vermelho e preto. O preto mostra a imensidão e o vermelho o poder sobre a vida. Fechou, fechou. Mas tem uma coisa, Exu é todas as cores. Então entra o vermelho e entra o preto. As duas cores do espectro que tem uma situação melhor. Aí você chega a ter uma outra situação também. Por que o branco e o azul? Porque o branco e o azul foi o momento que Exu causou a grande explosão e movimentou e criou o universo. Então, naquele momento que você está andando tudo, você está fazendo o quê? O Lodumário chegou e falou assim, Exu, está aqui o saco da existência do universo. Você vai fazer uma coisa. Você vai, ainda não existe nada, vai caminhando pelo nada absoluto e vai soltando um ladozinho, uma coisinha para o outro, e aqui, e ali, e lá. Aí tem uma situação, é que vocês não conhecem ou não têm contato com as pessoas de Exu. Se vocês conhecessem as pessoas de Exu, agitadas do jeito que são, eu posso dizer pela minha afilhada, Clarinha de Exu, o Mateus, que é meu afilhado também, que eu tirei o voto de Exu, Edna de Exu, Beto de Exu, e eu que vos fala, Alexandre de Exu. Você ia ver que a gente não ia ficar jogando uma coisinha por outra. Nós fomos lá, enchemos aquele negócio e catapunga, foi tudo. E aí é que está a situação. Esse é o momento que você está no afoxé, colocando uma coisa ou outra, tudo que você está recriando a situação do universo, dizendo, fala que vai acontecer. Isso que está aqui. Meus irmãos, são três coisas que essa palavra quer dizer. Um grupo de dança para aquele ritmo que vocês conhecem, que tem que ser credenciado, tudo marcado. A parte religiosa, que é feita antes e depois do carnaval. Presta atenção. E a parte de feitiço, o ofó, que está dentro do chifre de Ogê. Quem é do Baratolá conhece o orixá Ogê, que é o orixá que rege os chifres, os animais que tem, em que você passa ali e o que você falar acontece. Fala que acontece. É o que eu tinha na noite de hoje para chegar e falar para vocês. Meus irmãos, principalmente aqueles que têm a sorte de serem filhos de Exu. E tem aqueles que têm mais sorte ainda, que são filhos de Exu, iniciados por Exu numa casa de Exu. Esses são, entendeu?
das galáxias. Bom fim de carnaval, tamo junto, o nosso Pai Pai. Axé, Laroi sempre, hoje e sempre. Laroi ontem, Laroi hoje, e Laroi por sempre. Axé.